Olá, como vai? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e que a graça e o amor de Deus repouse sobre a vida, a sua e de toda a sua família. Mais uma vez aqui no meu cantinho, em mais uma da série Examinando as Escrituras. Estou aqui diante de um texto escrito pelo evangelista Marcos, quando ele nos relata a respeito do momento em que Jesus estava no Getsêmani. E eu começo, diante desse texto, perguntando qual o segredo para vencer na vida, para que a gente possa vencer na vida. Qual o segredo? O grande segredo é o exemplo dado, seguir o exemplo dado por Jesus. É esse o grande segredo. Viver segundo a vontade do Senhor e não conforme a nossa própria vontade. Esse texto, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao 42, ele nos relata de que a hora da morte de Jesus se aproximava. O coração de Jesus estava, naquele momento, angustiado, triste. Ele precisava de companhia, por isso ele levou os seus discípulos com ele para aquele local, a fim de orar. Foi orar e lá ele entregou o problema a Deus. Ele desejava escapar daquela situação, mas ele não queria fazer nada conforme a sua própria vontade. Jesus queria sim obedecer à vontade de seu Pai. Os discípulos que o acompanharam, que deveriam estar orando com ele, pois ele estava naquele momento precisando de ajuda, porque ele estava debaixo de uma enorme pressão, e que aquele momento de tanta pressão, ele estava precisando da companhia deles, precisava muito da companhia dele, mas infelizmente os discípulos, está aqui, está escrito, eles não conseguiram vigiar nem uma hora com Jesus. Depois daquilo, Jesus foi mais 2 vezes se colocar de joelho diante do Pai, repetiu as mesmas palavras, a mesma oração. Ele estava sofrendo muito, Jesus estava sofrendo muito, a ponto de dizer que a tristeza e a angústia que ele estava sentindo estavam a ponto de matá-lo. Aqui escrito. Ele queria ficar livre de todo o sofrimento pelo qual passaria. Mas, acima daquilo, estava o cumprimento da vontade de Deus Pai. Jesus sempre manteve a vontade do Pai como prioridade na sua vida. Era prioridade para a sua vida a vontade de seu Pai. Nunca a sua própria vontade, nunca. E diante disso eu, às vezes, me ponho a meditar, e agora também, de que quantas vezes
nós nos rebelamos contra a vontade de Deus para a nossa vida? Quantas vezes? Principalmente quando ele requer que nós abramos mão de prazeres, é ou não é? Ou mesmo de passar por sofrimentos. Quantas vezes? Quantas vezes oramos, quantas vezes ficamos de joelhos, quantas vezes pedimos a um irmão, a outro, para que nas suas orações seja realizado aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. É sempre assim as nossas orações, sempre relatando o nosso desejo. Por quê? Porque é muito difícil perguntar a sério qual é de fato a vontade de Deus para a nossa vida. É difícil. Eu agora me reporto e relembro a situação de Jó, né? Jó soube aceitar as coisas boas, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E sempre ele mostrou que, apesar de tudo que ele estava passando, ele aceitava como vindo do Senhor. Tanto é que naquele momento em que a mulher dele interpelou, dizendo aquelas palavras e tal, Jó disse, olha, a mulher, você fala como uma louca, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Foi essa a resposta de Jó, aquela sua mulher. Eu finalizo aqui esse pequeno comentário, essa pequena reflexão, desejando que você, e que eu também, que nós vivamos assim, e que também andemos sempre de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus, e não conforme a nossa vontade. Conforme a vontade do Senhor nosso Deus, e não conforme a nossa própria vontade. Anote isso aí. Deus, o nosso Deus, que nos criou, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Tenha certeza. Por isso, eu recomendo a você, na dúvida, converse com ele. Na dúvida, pergunte a ele. Converse e pergunte a ele qual a sua vontade, Senhor. Ou melhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, aqui no meu canto, em mais uma da série Examinando as Escrituras. E o meu desejo é que a gente não demore tanto a nos encontrarmos outra vez e que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Receba de mim um abraço. Sim, não esqueça que o controle de todas as coisas
está nas mãos de Deus. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.